Hernan Crespo foi apresentado pelo São Paulo. Um passarinho me contou por aqui, bom dia ou boa tarde, na verdade, já pra você, Lucas Herrero, que teve até choro, lágrimas, emoção. Choro? O que aconteceu por aí, hein? Conta tudo, não esconda os detalhes. Tá apertando. Possível? Tudo bem, Reni? Um beijo, muito boa tarde a você e a todo mundo que acompanha o Jogo Aberto. Aonde não chegarem as pernas, chegará o coração. O autor dessa frase poética, Hernan Crespo, foi apresentado agora há pouco aqui no estádio do Morumbi. Como você bem disse, né? Chorou, se emocionou e pediu até para falar em espanhol. Ele até falava um português legal, um portunhol legal quando saiu do São Paulo, mas disse que como é um retorno que envolve muitas emoções para ele, nesse momento preferiu falar em espanhol. Até porque não é para menos, né? Por aqui, nesse estádio, o São Paulo conquistou o Campeonato Paulista de 2021 com o Hernan Crespo, depois de um jejum de praticamente 9 anos, vitória do São Paulo sobre o Palmeiras. E aí, o Crespo, depois disso, conseguiu levar o São Paulo às quartas de final da Libertadores, às quartas da Copa do Brasil, mas com as lesões e o problema do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo foi muito mal em 2021 no Brasileirão, o Crespo acabou sendo demitido. E nesse meio tempo em que ficou fora do São Paulo, conquistou título por onde passou, no Catar e principalmente nos Emirados Árabes Unidos, quando foi campeão com o Al Ain da Champions da Ásia, Al Ain que disputa esse Super Mundial, nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, justamente por causa desse título da Champions conquistado com Hernan Crespo. E agora a gente traz as palavras do técnico argentino, que vai virar cinquentão já nas próximas semanas, vai completar 50 anos nesse mês de julho, e ele disse que chega ao São Paulo agora muito melhor do que há praticamente 4 anos, falou que a urgência do São Paulo é sim o Campeonato Brasileiro, até porque está em 14º lugar nessa competição, e se emocionou ao falar sobre esse retorno ao lugar mágico que é o São Paulo. Hay algo en el ambiente, desde cuando uno entra en City, acá, al estadio, hay algo que te atraviesa San Pablo, entonces te queda adentro. Y si me gusta la historia, si me permitís soñar, me gustaría estar al lado de Pelé, al lado de Muricy. Si vamos a soñar en grande. Pero está difícil. Pero bueno, lo vamos a intentar. Ele fez isso com todos os técnicos do São Paulo e todos caíram. Exato. Crespão, tamo junto, irmão. É no início, depois ele começa a bater Eu sei no cara. por que chorou, Sgarbi. Por quê? Pela eliminação da Copa do Brasil. Agora, de verdade, é surpreendente essa emoção, não é? Porque as pessoas, às vezes, nem imaginam o que o treinador passa, o quanto ele sofre nos bastidores, o quanto... Porque ele ganhou um título que há muito tempo não vinha para o São Paulo, que é o Campeonato Paulista. Depois, no Brasileiro, a campanha não foi das melhores e aí saiu. Então agora tá tendo uma segunda chance. Mas sabe o que foi? Você recompõe, Sgarbi, chora coração, desabafa, põe pra fora. Marco Aurélio Cunha só olhou de lado, assim. Daqui a pouquinho, doutor, eu quero sua opinião sobre esse momento emoção. Antes... Melhor mudar de assunto, senão eu vou chorar também de emoção. Marco Aurélio Cunha, dizem que vai passando o tempo e as pessoas vão ficando mais emotivas, com essas emoções à flor da pele. Interessante o Crespo chegar e já se emocionar nessa reapresentação. Ele é uma grande figura, foi um grande atleta, foi um treinador campeão pelo São Paulo. O que me incomoda nessa situação toda é que ele saiu do São Paulo, no mesmo dia apagaram a frase dele, tão bonita, do vestiário. E à noite, o Rogério já deu treino. O Rogério que voltou depois de ter sido demitido do São Paulo. Falaram que ele saiu debaixo da arquibancada. Então o Rogério já apresentou no mesmo dia que o Crespo saiu. E o Rogério saiu sem nenhuma fala, sem nenhum acompanhamento e foi embora. Eu só espero que não aconteça isso com o Crespo de novo. E eu vou recomendar, coloquem a frase de novo lá no vestiário. Porque apagaram a frase, né, doutor? Apagaram no mesmo dia que o Rogério assumiu. Então, eu acho que essa inconstância de emoções e de talvez dificuldade de profissionalismo
precise voltar ao São Paulo e melhorar um pouco, né? Porque tira o Rogério vai embora por baixo, tira o Crespo volta agora, que beleza. Onde nós vamos chegar? Eu sempre digo uma coisa, essa frase foi apagada, mas a história maiúscula, gigantesca do Rogério no São Paulo, essa é impossível de ser apagada por tudo que ele fez. Agora, Cicinho, você sabe que o São Paulo, ele radicalizou. Era um cara super enérgico, o Zubeldia talvez pecou muito no aspecto disciplinar, os cartões em excesso, porém a gente vê que agora é outro estilo até de personalidade, comando técnico. Isso fará bem ao São Paulo ou não? Porque ela radicalizou. Radicalizou. Eu acredito também nesse choro do Crespo, ele dando essa coletiva aí com a lista dos jogadores do São Paulo. Como é que é? Eu acho que porque, para lembrar ele pediu do nome... que o Igor Vinícius fique e não vá pro Santos. Graças a Deus. Porque o grande problema do São Paulo é a questão de jogadores. O São Paulo precisa contratar jogadores, né? O São Paulo, dependendo aí somente de Coutinho, os meninos tentar fazer alguma coisa na ausência dos grandes jogadores que estão lesionados. A gente sabe nesse contraste de Zubeldia e Crespo. Mas o Crespo, ele sabe o que é, né, trabalhar no São Paulo, e acredito assim que essa oportunidade que ele está tendo aí já demonstrou a emoção, então ele vê um potencial, ele vê que tem condições de tornar o São Paulo competitivo. Então fica a nossa esperança, o quê? Dos torcedores São Paulinos, que os jogadores entendam o perfil e realmente vistam a camisa, que realmente coloque o coração ali dentro de campo para desenvolver o seu melhor trabalho. Porque tem muitos jogadores ali que estão preocupados em reclamar, tem muitos jogadores que estão preocupados em fazer marketing com a torcida, e não é jogar futebol. É ganhar jogos. Então é isso que o São Paulo está precisando. Então a postura dos jogadores. Sim, você já está hernanizado. O quê? Não, eu não falo. Hernan Crespo. Crespo com... Eu não falo mais essas coisas. Viu? Não, você aprendeu a lição. É meu passado. Mas você tá otimista ou não? Ele tá muito quieto. Mas não, é que o Crespo... Tô de fralda já. Tá. Só porque o Atlético Furacão tá chegando, já vou ficar todo encrespado com o Atlético da Copa do Brasil. Não dá nem pra responder. Você vai deixar ele falar isso? Eu prefiro não responder esse cidadão, porque tá com a fraldinha cheia. Não quer colocar a cara a tapa, estão com medo do Atlético aí. O Crespo é legal. Não, mas não pode, com todo respeito, ser eliminado por um... Né? Não dá pra um time de Série A ter medo de um time de Série B. Desculpa, dá uma segurada. Você vai ver, a gente vai apostar mais pra frente, você vai ver. Vamos ver se você tem coragem mesmo. Mas é legal, né, Ria? O Crespo, ele nesse momento escolheu voltar pro São Paulo também, até porque ele sai da Arábia ali, do futebol árabe, com um mercado. Ele escolheu voltar pro São Paulo. Ele veio receber a grana que tava devendo pra ele. Aliás, o time dele tá passando mal no campeonato mundial aí. Mas tava devendo aí, fez um acordo e ele voltou, velho. E agora ele vai ver a torcida no estádio, que é algo que ele queria muito ver quando treinou São Paulo. São contextos totalmente diferentes também. 15 Crespão, segundos. Tamo junto. Crespo trazendo informações do São Paulo. Bom trabalho para você, Edu. André, tamanho desse desafio do Crespo, depois de tudo que aconteceu com a passagem do Zubeldia. É um desafio grande e tem muitos pontos, né? O Edu traz todo o cenário de jogadores saindo, até para o São Paulo tem uma questão financeira a ser tratada, e o time para a segunda metade, talvez, da temporada, vai ter uma mudança considerável em relação ao que vinha sendo as últimas semanas. A gente falava muito da dificuldade, com todas as críticas que possa ser feita ao trabalho do Zubeldia, mas é inegável a dificuldade que ele teve por conta das contusões. E agora você tem a perspectiva de voltas importantes ao longo do segundo semestre, né, de Oscar, de Lucas, de Ferreirinha. Então o time vai ser muito diferente, né? E de um São Paulo que acho que o objetivo maior, ainda mais pelo começo ruim no Brasileirão, é na disputa dos mata-matas, onde já demonstrou com muita força no ano passado, ainda que não tenha conseguido conquistar um título, mas fez boas participações, mas sem deixar de lado o brasileiro. Então, acho que os retornos desses jogadores vai ser importante também para você, além de jogar com mais força, né? Porque acho que o time titular do São Paulo é bom. O problema é a profundidade do elenco. E a partir do momento que você teve tantos problemas de lesões, isso acabou comprometendo o fato de você se dividir em tantas competições. Tanto que no mata-mata conseguiu avançar, mas no brasileiro faz uma competição muito abaixo do esperado. Então o cenário vai mudar bastante, e de um técnico que vem fortalecido na carreira. Assim, acho que ele cresceu tendo essa passagem pelo futebol asiático, foi muito importante, e aí pesa a favor da questão da disputa de mata-mata. Foi muito bem no Al Ain no primeiro ano, quando ganha a Champions Asiática da forma como foi, passando pelo Al Nassr do Cristiano Ronaldo, pelo Al Hilal
e num jogo que ele foi muito estratégico, nos 2 jogos menos de 40% de posse de bola, sabendo explorar a defesa alta. Então acho que o Crespo mostrou o repertório ali para duelos de mata-mata que vão ser importantes, mas de um time que vai mudar bastante, né? Como eu falei em relação às últimas semanas, em alguns aspectos muito positivo pelo retorno das lesões, mas perspectiva de que possa fazer um bom trabalho o Crespo. Você falou de Campeonato Brasileiro, o São Paulo é o 14º colocado. Campanha muito Aí você vai falar, 14º não tá tão lá embaixo. Tá lá embaixo, sim. Tá com 12 pontos, tem 1 ponto a mais do que o Santos, Vitória e o Internacional, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Então o São Paulo tá a 1 ponto da zona do rebaixamento. É muito pouco pro elenco que o São Paulo tem, não é, Eugênio? Sim, é muito pouco. Embora o campeonato esteja ainda numa fase inicial, ele já deveria ter marcado mais pontos. O São Paulo foi um time que empatou muito nesse início de competição, né? Ficou muito naquele empate, e aí depois começou a perder. E perder em casa, o que não é muito comum. Então vem a mudança. A vantagem do Crespo é que ele vai ter uma pré-temporada. Não é uma pré-temporada ideal, mas ele vai ter um período ali para apresentar aos jogadores as ideias dele. É importante que ele possa identificar o elenco que ele tem nas mãos, porque vai lidar com problemas semelhantes aos que o Zubeldia enfrentou, que são os problemas das lesões, né? Jogador que sai, jogador que não aguenta muito tempo. As grandes estrelas do elenco do São Paulo têm tido problemas constantes de lesão, especialmente o Lucas, e agora chegou e está com muitas dificuldades também o Oscar, o Caleri fora, mas agora para o lugar do Caleri, o São Paulo está buscando opções, está buscando melhorar ali, qualificar aquela parte do ataque. Vamos ver o que ele consegue mostrar para a gente. A primeira passagem foi interessante, ele saiu chateado de ter saído, né? O Crespo criou um laço, criou um vínculo, criou ali uma história com o São Paulo e ele parece chegar, a gente vai ver, provavelmente ele falar isso daqui a pouco na coletiva, muito empolgado em retomar um trabalho que ele deixou lá atrás, numa circunstância até semelhante à do Zubeldia. Porque ele tinha uma história, ele se considerava muito participativo, só que faltou ali um elan, faltou uma continuidade e ele acabou saindo. Mas não saiu de forma traumática, não saiu deixando uma imagem negativa. Foi um momento de uma escolha da diretoria. E agora ele volta para retomar esse trabalho. Vamos ver o que ele consegue acrescentar de diferente em relação ao que ele mesmo fez na primeira passagem. Lembrando que daqui a pouco no Sport Center, claro que você vai ter mais informações do São Paulo, com essa apresentação do Hernan Crespo.